tinha uma aliança com Deus. E essa aliança com Deus foi maculada quando Eva e Adão, posteriormente influenciado por Eva, deu crédito a uma quarta pessoa que apareceu nessa história e que não existia lá, mas apareceu, para macular a aliança deles com Deus. Quem era, gente? Quem era? Satanás, que usou a figura da serpente, porque o diabo ele precisa sempre de um corpo, viu, gente? Para se manifestar. E naquela ocasião foi o corpo da serpente que ele usou. Então ele usou o corpo da serpente para estar falando ali com a Eva, e eu acho que era natural então os animais conversarem com os homens, porque se a Eva nem se assustou, né, gente? Porque imagina uma cobra parar no meio do seu caminho e começar a falar com você. Eu não sei, eu acho que eu ia achar que eu pirei de vez. Gente do céu, agora manda internar, porque tá grave o negócio. Se o seu cachorro falar com você, seu gato disser um oi, gente, você não vai dar um pulo para trás? Hein, Ceci? É dura. Se a minha fala de sei lá, você vai falar, que é isso, Jesus? Mas a gente não vê nenhum susto da parte de Eva quando a serpente começa a conversar com ela. Então eu entendo que era natural, né? Os animais conversarem ali com eles e eles também trocarem uma ideia com os animais, porque senão já era uma coisa ali que ia causar um susto. Então o diabo usou o corpo da serpente para sugestionar coisas para Eva, aonde fez com que ela maculasse a aliança que existia do homem para com Deus. E depois ali Adão chega na cena e ele se envolve naquilo tudo também. Então nós vemos que desde o princípio o diabo vai propondo, né, alianças, conexões que vão atrapalhar a nossa conexão, a nossa aliança com Deus. Amém? Até aqui vocês estão comigo, gente? Amém. Foram embora ainda não, né? Eu já ensinei, mas vou ensinar de novo. Se vocês quiserem muito do pregador, vocês precisam puxar isso da gente. Quanto mais vocês desejarem, mais vocês arranquem de nós. Se vocês não quiserem, é só estancar. Então assim, quanto mais glória, quanto mais aleluia você dá, mais a gente entende que a palavra está chegando aí. Tenha uma reação, meu filho. Se você tocar seu dedo numa pedra, você não tem uma reação? Tenha uma reação. Então, se a palavra encontra com o teu coração, tenha uma reação. Sabe por quê? Porque toda vez que o diabo arma alguma coisa contra as nossas vidas, ele percebe uma reação em nós, e é por causa disso que ele sabe que teve êxito. É por causa da nossa reação, porque o diabo não pode sondar o nosso pensamento, ele pode sugestionar pensamentos para nós, mas ele não pode saber o que estamos pensando. Agora, quando nós fazemos caras e bocas, ele já sabe se deu certo ou não o que ele sugestionou. É quase que nem propaganda. Como que o pessoal do marketing vai saber se dá certo eles colocarem lá na propaganda um bolo bem gostoso com aquela cobertura que chega da água na boca? Se eles verem as pessoas que eles chamam, que eu não sei se vocês sabem que antes da propaganda ir ao ar, eles fazem testes para algum número de pessoas, para ver a reação dessas pessoas. Baseado nisso, eles põem a propaganda no ar, porque viu o resultado ali. Até produtos também. Quando eu morava em São Paulo, eu participava de algumas coisas nesse sentido. Então você ia com um grupo, eles davam lá um produto, você experimentava e dizia a sua opinião sobre aquele produto. E se a opinião da maioria fosse boa, então eles colocavam o produto no mercado. Se não fosse boa, eles iam entender o que faltava para poder melhorar o produto. Então é assim que funciona, o diabo também. Ele sugestiona as coisas para você, dependendo da sua reação, ele vai embora, ele mete marcha, né? E ele continua, porque ele sabe que deu resultado. Então ele sugestiona coisas, ele coloca coisas, e se o seu olho crescer, se sua boca salivar, se o seu coração acelerar, ele sabe, achei, deu certo, vamos embora, mete marcha. E é assim que ele faz. Interfere nas nossas alianças. Amém? Então chega lá para mim em Juízes, por favor, livro de Juízes, só deixar lá no ponto. Nós vamos ler alguns capítulos. Eu peço que vocês orem por mim, queridos. Eu não sei se vocês percebem, para cantar minha voz sai, mas para falar eu acho que ela está meio fraca.
E eu peço que vocês estejam então orando por mim a respeito disso, que eu acho que o diabo está querendo me calar, né? Mas maior é o que está em mim do que aquele que age no mundo. Amém? Eu gosto muito de uma canção que diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, eu creio que maior é Deus, maior é o que Deus tem para a minha vida do que o que o diabo planeja contra mim e contra você também. Amém? Então, eu estou com uma tosse e eu já percebi que ela me acompanha quando eu passo algum processo de pressão. Quando eu me desestabilizo em alguma situação emocional, eu percebo que a tosse vem. E ela fica por alguns dias. Aí eu calmo, fica tudo bom, tal, vai passando, eu não tenho nada. Daqui a pouco acontece um negócio e vem essa tosse. Então, queridos, estejam em oração pela minha vida, porque eu sei, eu reconheço o diabo quando ele se apresenta. Mas tenho orado, me colocado diante do Senhor, mas nenhuma intercessão é em vão. Amém? Então, queridos, eu tenho meditado na palavra e vou compartilhar a respeito de um homem da Bíblia que falou comigo bastante essa semana. Eu meditei sobre a vida dele, sobre a história dele. Vou compartilhar com vocês. Mas eu estive observando que Deus, Ele tem uma extraordinária capacidade de transformar algo arruinado em algo glorioso. Eu não sei se vocês já puderam perceber isso, que Deus entra na cena quando o negócio já está precário. É ou não é, gente? Ele chega lá para Ezequiel quando o vale já está de ossos secos. Está precária a situação. Está desesperadora, eu podia dizer. E ele fala para Ezequiel: fala, Ezequiel, dá voz de comando para esses ossos. A mesma coisa na situação de Lázaro. Meu Deus do céu, Jesus chega quando o homem já está quase podre, naturalmente falando. 4 dias morto, todo mundo falando que o homem já estava fedorento, e Jesus chega nessa cena. Gente, pensa você, alguém que morreu 4 dias e Jesus chegar lá. Ah, Jesus, já era, né? já foi o velório, já até foi, a pessoa está enterrada, Jesus, tarde demais para o Senhor chegar. Mas eu fico olhando a Bíblia e vendo que nessas situações tão caóticas, tão arruinadas, tão de trevas, tão precárias, são as situações onde Deus entra em cena, onde Deus manifesta glória. E eu não sei qual é o momento da tua vida, mas eu sei que Deus tem glória para você. Eu sei que Deus tem glória para essa situação. Quando a gente olha para a cruz do Calvário, por exemplo, gente, o que a cruz simbolizava naquele tempo? Quem é que ia para a cruz? Eram pessoas más, pessoas que tinham causado grande dano para a sociedade, de alto grau de criminosidade, assim fala? Criminalidade. Doutor Samuel está aqui para me auxiliar. Alto grau de criminalidade, pessoas que fizeram coisas horríveis, eram as pessoas que eles colocavam na cruz. Tanto é que tinha Jesus e tinha Barrabás, e a Bíblia descreve quem era Barrabás, um homem terrível para a sociedade. Então a cruz, ela simboliza um lugar de vergonha, um lugar de derrota, um lugar de fracasso. Ali acabou a vida das piores pessoas que se encontravam na sociedade, sim ou não? Sim. Então era um símbolo terrível. O túmulo, o que simboliza um túmulo? O fim. Quando alguém já foi em momento de sepultamento? Eu sei que a gente não gosta. Tem gente que vai até o velório e não consegue ir adiante no momento do sepultamento. Mas se você já experimentou disso, gente, eu vou dar glória aí, vai falar. Glória a Deus. Isso ajuda eu para eu tomar água, né? Eu tomo água e você dá glória. Queridos, quando você vai no velório, até aí você está vendo a pessoa, né? Tá só o corpo ali, mas está mais ou menos tudo bem.
Mas na hora que fecha o caixão, e você vai acompanhando o povo para o sepultamento, eu já fiz isso algumas vezes, meu Deus do céu, a hora que começa aquela terra a ser jogada em cima, dá um pânico, dá um negócio, eu não sei para vocês, né? Parece que vai matar a pessoa ali naquela hora. É ou não é? A gente sabe que a pessoa está morta, mas na hora que a terra começa, ou que enfia dentro daquele, que tem uns que é tipo um caixote, né? Que põe assim numa gaveta, e aí passa assim um cimento, né? Tem assim também. Gente, na hora que isso acontece, não dá um desespero? Porque ali parece que vem uma consciência pra gente, morreu. Parece que é naquela hora que a consciência realmente, no fim, chega. Então o túmulo também significa um lugar terrível, tenebroso, um lugar de final, sim ou não? Sim. E Jesus esteve em todos esses lugares. Jesus esteve na cruz, Jesus esteve no túmulo. E aí, na sexta e no sábado, a ruína estava estabelecida, sim ou não? Alguém ali tinha esperança de alguma coisa? A única pessoa que não se afastou o tempo todo desses momentos, quem foi? Alguém sabe? Alguém lembra? Quem não saiu ali de perto de Jesus na hora que ele estava sendo crucificado, depois na hora da questão do... Quem era? Quem? Maria, mãe dele. Foi a única. Os discípulos não estavam lá não. No pé da cruz, quem estava ali? A mãe do homem. Depois do túmulo, quem vai lá? Sabe uma coisa? Na hora do aperto, na hora da dor, na hora tenebrosa da nossa vida, eu me arrisco a dizer que são poucas pessoas ou apenas uma que vai se apresentar para estar com você. Só uma aparecia ali com Jesus. Mas a grande manifestação, na sexta e no sábado, a coisa estava feia. Mas o que aconteceu no domingo, gente? Na sexta e no sábado foi trevas, foi dor, foi lamento. Mas no domingo, o que aconteceu? Oh, aleluia! Até cantando a irmã falou. Ressurreição chegou. Vida novamente se estabeleceu. Eu não sei quanto tempo que treva está pegando você aí. Eu não sei quanto tempo que você está vivendo um momento tenebroso. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Quem não saiu do teu lado esse tempo todo foi Jesus de Nazaré. Quem já experimentou um lugar de vergonha foi Jesus de Nazaré. Quem já experimentou o lugar da morte foi Jesus de Nazaré. E Ele me manda vir aqui hoje para te dizer: no lugar da tua vergonha haverá dupla honra. No lugar da morte que foi planejada para você haverá vida e vida com abundância. Porque Jesus, esse não se afastou de você. Jesus não te deixou. Em todo lugar de ruína, por onde Ele passou, foi manifesta a glória. Aonde os inimigos acharam que tinham ganhado, que tinham vencido, que estava tudo finalizado, foi aonde Ele triunfou. Enquanto na sexta e no sábado o inferno estava achando graça de tudo que tinha feito, os inimigos estavam dançando e tripudiando sobre uma possível derrota de Jesus. Ele estava indo até o inferno tomar a chave daquilo que não é mais nem do diabo, nem da chave dele. Um dia ele vai morar lá, mas hoje ele não tem acesso, porque Jesus veio com a chave da morte e da vida. Oh, aleluia! E o nosso Redentor vive, e Ele disse: ó morte, aonde está a sua vitória? Não tem vitória para a morte. A ressurreição chegou. A ressurreição chegou na tua história. A ressurreição chegou na tua vida. A ressurreição chegou sobre este lugar. A ressurreição chegou. Aleluia! Mas é óbvio, querido,
sexta, ou se você está no sábado, está difícil de entender esse processo. Está difícil de entender. Sabe, nós sabemos que Jesus passou por tudo isso para mostrar para a gente que há esperança, que Ele pode mudar o cenário. Dos lugares mais horríveis, Ele pode mudar o cenário. Se eu sentar e ouvir a tua história, meu Deus, talvez eu nem acredite que você está agora vivendo todas essas coisas hoje. Você sabe por onde você passou, você sabe o que você viveu, você sabe do que foi acusado, você sabe do que foi acusada, você sabe o que falaram sobre você. Olha onde você está. Aleluia! Não é na cruz, não é no túmulo. Por que Jesus foi parar na cruz mesmo, gente? Foi porque ele cometeu um ato ilícito? Por que Jesus foi parar lá? Vamos, crente. Foi por causa dele? Ou foi por causa do que falaram dele? Falaram que Jesus tinha feito ou se posicionado de maneira que não foi. Ele não fez, ele não falou nada do que estavam falando dele. Sim ou não? Sim. Mas ele pagou. Havia um propósito sobre isso. E deixa eu te falar. O que estão falando, o que estão apontando, o que estão querendo macular, ei, não se importe com isso. Jesus passou por isso. E ele foi até a morte de cruz, porque as pessoas diziam que era melhor soltar Barrabás do que Cristo. Mas havia propósito. Havia propósito. Como é que é? Lá em Salmo está escrito o quê? Que antes de você ter vivido um dia da tua vida, Deus já tinha escrito todos os seus dias. Será que Deus perdeu o controle, perdeu o lápis? Será que veio lá um líquido apagando a tua história e Deus falou, e agora? Não sei mais o que eu escrevi. Vamos deixar na mão dos homens. Vamos deixar na mão dele, na mão dela. Que agora já me perdi aqui nessa história, apagaram aqui. Ei, gente, será que foi isso? Deus não perdeu o controle. Aleluia. Deus não perdeu o controle da tua vida, Deus não perdeu o controle da situação, Deus não perdeu o controle da história. Parecia até, né? Parecia que Deus tinha perdido o controle para o próprio filho estar na cruz. E foi para lá por causa de acusações. Foi para lá por causa da maledicência do povo. Foi para lá por causa da maldade no coração das pessoas. Quais pessoas? As mesmas que ele curou, as mesmas que ele libertou, as mesmas por onde ele caminhou e fez o milagre acontecer. Essas mesmas pessoas estavam lá dizendo, crucifica-o! Crucifica-o! Aí você vai e fala assim, eu quero ser como Jesus. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós que falamos isso aí para poder falar bonito igual o apóstolo Paulo. Nós repetimos isso aí. Aí o que acontece? Chicote na lomba. Chicote na lomba, meu filho. Você quer ser igual Jesus? Acredite, vão te acusar, vão te caluniar, vão te dizer que você é pior do que o Barrabás dessa nossa época, vão te comparar a pior pessoa, vão dizer que você fez, que você falou e tudo mais, até te crucificar se precisar, vão. Até te pôr um túmulo estão querendo. Mas deixa eu te dizer, como o Redentor vive, nós também viveremos. Como no lugar da derrota e vergonha se manifestou glória, para nós também se manifestará a glória. Aleluia. Então Deus, Ele é especialista em extrair glória de ruínas. Você pode, por favor, dizer isso para alguém que está do seu lado? Deus é especialista em extrair glória de ruínas. Aleluia. E qual será a ruína que está sondando a vida da gente por esses dias? Talvez uma ruína médica, de uma notícia médica, de um diagnóstico terrível. Talvez uma ruína familiar, de situações familiares atingindo você, preocupando você, derrotando você. Talvez ruína profissional, portas fechadas, uma coisa terrível assomando a sua vida profissional. E talvez ruínas ministeriais, um desejo de desistência, um desejo de retrocesso. Eu não sei qual é a ruína que tem se apresentado, mas o que eu tenho para te dizer hoje é que Deus pode fazer surgir algo glorioso
dia, de uma fase, de um momento muito ruim da sua vida. Posso contar o testemunho da Clara? Lógico. Na quinta-feira, não, na quarta-feira, Débora compartilhou conosco, queridos, que ela levou Clara ao médico porque Clara estava sentindo alguma questão com a cabeça, o ouvido. Então ela levou no médico para dar uma averiguada sobre o que seria. E chegou lá, o médico, sem dó nem piedade, deu um diagnóstico bombástico. Sua filha está perdendo a audição. Gente, Clara é essa menina que canta aqui com a gente, tem 10 anos de idade. Você ouvir que uma criança está perdendo a audição, que coisa estranha. Então o médico disse que de um dos ouvidos ela ia passar a não ouvir nada. Pediu para fazer uma série de exames, disse que viu lá uma massa dentro do ouvido dela e que aquilo ia ampliar e ela ia precisar usar um aparelho. Pense o que é para uma criança ter que ir com um aparelho auditivo para a escola. Ela já sofre pouco, porque ela é de Jesus, ela se posiciona como uma pessoa de Jesus, ela leva a sério a vida dela com Deus. E por conta disso, ela passa muitas perseguições no ambiente escolar. E aí vem mais essa, né? Então Débora começou a fazer uma série de exames, conversou com o pastor Paulo, pediu oração e, enfim, ela foi prosseguindo no caminho que o médico foi direcionando. E ela estava muito tranquila. E os médicos falam: você está entendendo o que a gente está falando sobre a sua filha? Você entendeu? Né? Repetiam isso a todo tempo. Ela falou: não entendi. E está tudo bem, eu entendi. Né? E ela falava: se tiver que ser, ela tem outro ouvido, ela ouve com o outro. Enfim, ela estava tirando onda da situação. Até que por fim, precisou repetir o exame, porque, né, antes de qualquer atitude, eles vão investigando bem. E aí marcaram de repetir um exame, não deu certo no dia que precisava, demorou mais um pouquinho, e foi nesse mais um pouquinho que demorou que Deus agiu. Porque aí quando ela foi lá para repetir o exame, o médico ficou alucinado, porque aí tinha que ser uma especialista diferenciada, ela tinha dias certos para estar, e ela falou: mas vou fazer mais uma vez, vou olhar de novo, porque ela não conseguia entender que não tinha nada no ouvido da menina. Então o desespero veio, vamos dizer assim, só figuramente falando, né? Na sexta e no sábado, né? Em 2 dias da semana o desespero se estabeleceu. Mas no terceiro dia, aleluia, a glória se manifestou num quadro que parecia terrível. Como que você explica para uma menina: olha, você está louvando a Deus, entregando sua vida ao Senhor, mas você vai ficar surdo? Tem cabimento? Não tem cabimento. Mas tem muito cabimento você dizer: minha filha, só Deus podia fazer isso por você. E Ele fez. E Ele fez porque você tem colocado a sua vida na mão dEle, porque você tem se posicionado por Ele. Então Ele fez. Foi pela própria fé da Clara. Foi pela fé de Débora, não. Foi pela própria fé da Clara que Deus agiu, que Deus se manifestou. A menina não tem nada. Repetiu o exame e o médico falou para ela: olha, eu fico com a medicina, o médico não acredita em milagre. Eu acho interessante os médicos não acreditarem em milagre diante de tantos, não é? Que a gente vive e eles não acreditam. O médico falou essa frase: na medicina não há milagres. Mas o que eu posso te dizer é que o ouvido da Clara foi restituído, se auto-regenerou. A medicina não vive milagre, mas a gente vive, né? Os filhos de Deus vivem milagre, amém? Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, então numa situação caótica, manifesta-se a glória de Deus. Eu me lembro que a minha mãe, há muitos anos atrás, já contamos essa história também aqui, estava desesperada porque todo mundo estava quitando seus imóveis lá no lugar onde nós morávamos, e baixou o preço para quitar o imóvel, e minha mãe ficou desesperada porque ela queria quitar o dela, estava todo mundo quitando, mas ela não tinha condições. Meus irmãos não trabalhavam meio, eu e o Davi então nem existência para trabalho a gente tinha, a gente só era 2 molecotes lá, brincando de bolinha de gude, de pipa, nem entendia nada, ninguém tinha dinheiro. E eu me lembro da minha mãe muito revoltada com aquilo, tipo: olha, uma oportunidade maravilhosa que me aparece e eu não posso quitar.
o apartamento. Deu uma revolta e tudo. E isso foi por alguns dias, que eu nem sei quantos. Mas um dia ela desceu e parou para olhar o quadro de avisos lá do prédio, e tinha um aviso lá, que quem tinha comprado o imóvel no ano tal, poderia ir na Caixa Econômica refazer as contas, porque provavelmente já estava quitado. Ai meu Deus, pensa a raiva de quem pagou. Porque aí a minha mãe foi na Caixa Econômica, porque ela se encaixava naquele ano lá que tinham dito. E o imóvel foi quitado, sem ela precisar dar nenhum valor. Foi quitado por conta de uma lei, de um decreto que baixou lá, entendeu? Veja só, de um dia para o outro, vamos dizer assim, dentro de alguns dias de desespero, de dor, de lágrima, de chateação, e talvez até de interrogação, indagação com Deus. Ô Senhor, sou tua serva, estou ralando aqui para cuidar desses filhos. Não custava só fazer parecer uma mala de dinheiro aqui para mim, né? Aí Deus vai lá e faz melhor, Ele quita a dívida. Você tem noção do que é isso? É um quadro caótico onde se manifesta glória de Deus. Eu não sei o que você está precisando, qual é o quadro caótico que está se apresentando, mas eu vim para te dizer, a glória de Deus está se manifestando. Amém. Sabe, queridos, então é importante, baseado nesses entendimentos, nós sabermos com quem nos aliançar. Nós sabermos com quem nos conectar. Porque, queridos, as conexões elas podem nos levantar ou nos derrubar. Existem conexões que nós fazemos, alianças que nós firmamos, que elas ou vão nos levar para frente ou vão nos puxar com tudo para trás. Eu me lembro uma vez na porta da igreja da Rafael de Campos que a Aniette bateu nas minhas costas e ela falou: pastora, existem pessoas, ela morava em cima da igreja, então eu não sei se ela ouviu, se ela viu, até hoje nunca perguntei isso para ela, também nem me conte porque eu não quero nem saber. Mas ela disse para mim assim: pastora, você é gente boa demais, eu gosto bastante de você, mas tem gente que faz parte da sua vida, tem gente que te abraça, tem gente que parece que ama você, mas que te apunhalam pelas costas. Acabou aqui? Acabou. Pega o meu. Mas que te apunhalam pelas costas. Quando ela falou aquilo, a minha mente fez um zoom assim para eu tentar identificar. Ela só jogou isso aí, entendeu? Depois de pouco. Daquele culto ainda. Depois ela foi embora, um tempo depois ela foi embora, eu falei: de quem será que ela estava falando? E eu fiquei com o meu radar em pé, tentando identificar, né, quem eram essas pessoas. Passaram muitos anos, queridos. Muitas pessoas saíram de perto de mim, muitas pessoas me chatearam, muitas pessoas chatearam o ministério, e eu fui achando que era cada uma delas, e por fim, há bem pouco tempo, foi que eu fui descobrir quem eram as pessoas. E aí, a gente precisa entender que a gente tem que ter discernimento de espíritos. Porque se o próprio Deus diz que naquele dia muitos vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz, em teu nome eu aconteci, Ele vai dizer: afasta-te de mim, porque eu não te conheço. A gente precisa também ter essa sensibilidade, porque muitas vezes a gente acredita nas pessoas que estendem a mão para nós. A gente acredita nas pessoas que nos abraçam e declaram amor, quando na verdade não é nada disso que elas sentem por nós. É ou não é, gente? É. Alguém aqui já se decepcionou com alguma aliança? Meu Deus do céu! Parece que é unânime. Não, vou perguntar de novo, acho que vocês não entenderam a pergunta. Alguém aqui já se decepcionou com alguém com quem você se aliançou por amizade, por profissionalismo, ou até mesmo por amor fraterno e... como que fala? Amor de homem e mulher. Alguém já se decepcionou? Eros. Rapaz, todo mundo. Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente chega num momento de ruína, justamente por causa dessas conexões, por causa dessas alianças. Muitas vezes, sabe por quê? Porque a maior arma que o diabo
utiliza contra nós é roubar o bom ânimo. Porque Jesus, quando fala sobre o tempos de tribulação, né, ele diz assim: tende bom ânimo, porque eu venci. Quando ele fala tende bom ânimo, obrigado. Quando ele fala tende bom ânimo, é porque vai vir muita coisa para desanimar. É ou não é? É. Se ele fala que ele já venceu o mundo, significa que é uma luta que a gente não precisa lutar, porque ele já venceu o mundo. Mas quando ele fala de ter bom ânimo, é isso aí que a gente tem que manter. Mas quantos dias na semana, quantos dias no seu mês, quantos dias da sua vida, o diabo armou situações, te aproximou de pessoas que roubaram o teu bom ânimo? Só para meditação, gente. Só para meditação. Porque essa é a arma do diabo. Agora, o que eu queria trazer para nós é que existem 3 classes de pessoas que sempre vão estar na nossa vida. Guarda isso no teu coração. Você não guardou nada que eu falei até agora. Guarda isso. Tem 3 classes de pessoas, e isso eu ouvi de um pregador da palavra de Deus. 3 classes de pessoas que sempre vão estar nos rodeando, envolvidas conosco: as confidentes, as constituintes e os camaradas. Esses 3 tipos de pessoas vão estar na nossa vida. Cabe a nós discernir quem é quem. Quem são as confidentes? São aquela gente que tá para o que der e vier. São aquelas que vão ver a gente cair e vão estender a mão para a gente levantar. São aquelas pessoas que não vão julgar a gente pelos nossos erros, mas vão falar com a gente: estou com você, tá bom, você errou, tudo bem, mas vem cá, vamos que eu estou aqui para te ajudar a levantar e caminhar. As confidentes são as pessoas que vão enfrentar as tempestades com a gente. Elas vão ficar com tempestade, sem tempestade, elas vão estar junto. Essas são as confidentes, as que a gente pode contar. Vai analisando aí na sua vida quantos confidentes você tem em volta de você. Quantas pessoas que, se a coisa der ruim, você pode falar: rapaz do céu, ajuda eu aqui. Vai pensando aí, porque as confidentes normalmente são o menor grupo de pessoas que a gente tem na nossa vida, que não julgam, que estendem a mão, independente, que tem um amor, vamos dizer, até incondicional por nós. Você pode contar talvez nos dedos de uma única mão quem são essas pessoas na sua vida. E as constituintes são aquelas que gostam da tua visão. Elas curtem o que você fala, o que você pensa, entendeu? Elas curtem os seus talentos, a forma como você vive, né? Elas curtem tudo isso aí, o que você tem para oferecer. Porque tem pessoas que o jeitão delas abre portas. Então, eu gostaria de dizer que os constituintes são praticamente chupins. Aquelas que grudam em você para aproveitar a sua vibe. Opa, peraí. Essa pessoa aqui está influente. As habilidades dela estão fazendo acontecer. Então ela vai na onda junto com você para se aproveitar do que você pode oferecer. Elas não estão com você por você. Elas estão com você pelo que você pode oferecer. E bateu a tempestade, meu filho, vão tudo embora, porque agora você não pode oferecer mais nada. A tempestade chegou aí, deixou você ruinzona, fechou umas portas e tal. Aí eles fazem o quê? Vazam. Você não tem mais nada para oferecer. Você não tem mais nem talento que possa agradar. E os camaradas? Deixa eu só dizer uma coisa. Os constituintes, quando acabar a vibe sua, eles vão procurar outro, viu? Eles procuram outra pessoa que tem agora algo a oferecer. Eles vão conforme a vibe. Não tem mais nada, Roginho, não tem mais nada para me oferecer. Vamos pro próximo. Vamos pro pastor Paulo. Aí pastor Paulo suga um pouquinho dele e aí eu saio fora porque já acabou também o gás dele. Não tem mais nada para me oferecer. Aí eu vou pro Samir. E assim vai indo, entendeu? Vai indo para quem pode agora. Quem está no auge agora. Quem dá mais. Quem está, entendeu? No maior patamar agora é com essa pessoa que eu vou. São os constituintes. E os camaradas?
você. Não está nem aí com você. Ele só quer estar no lugar que você está. Só isso. Ele só quer tirar um proveito de você e vazar. Está nem aí com você. Porque os constituintes ainda fazem uma média. Ainda querem tirar proveito, mas fazem uma média, entendeu? E depois eles vão embora. Agora os camaradas nem média faz. Chega mesmo, se aproveita mesmo e vaza, porque é só o que quer é dar um tombo em você para ver se fica no lugar que você está. Vamos falar bem baixinho, são os invejosos de plantão. E sabe, queridos, essas conexões, elas levam a gente a decepções, que levam a gente a um mau ânimo, ou nenhum ânimo, roubam a nossa alegria, porque decepção rouba alegria, sim ou não? Sim. Decepção tira o bom humor, sim ou não? Sim. E aí, queridos, muitas vezes a gente fica desfocado do que Deus tem com a gente. Você estava lá em Juízes, né? Eu também estou lá e eu quero ler algumas coisas para você de um personagem da Bíblia que falou comigo bastante essa semana. Capítulo 16 de Juízes. Eu vou ler, aliás, 16 não. Capítulo 15. Deixa eu ver se é isso mesmo. 13. Capítulo 13 de Juízes, eu vou ler alguns versículos, tá bom? Eu vou mencionando o versículo para você me acompanhar. Capítulo 13 vai dizer assim, versículo 2: Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: Você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. De quem estamos falando? Sansão. Aleluia. Versículo 24 do mesmo capítulo 13. A mulher deu à luz a um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Capítulo 14. Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu, e ele desejou aquela mulher. E aí os anos vão se passando e as coisas vão acontecendo, e Sansão quis aquela mulher. Ele falou com os pais, fez os pais pegarem aquela mulher para ele, ele casou com aquela mulher, e aquela mulher ainda não era a Dalila, ainda não era ela. Nós vamos ver que Sansão era um homem marcado por Deus, escolhido por Deus, mas ele tinha um problema, ele era mulherengo. Ele tinha um probleminha aqui, um desviozinho, entendeu? Que ele casou com uma, depois lá, mais pra frente vai mostrar que ele deitou com uma prostituta, e depois da prostituta é que veio a Dalila. Então o homem tinha um fervo total nessa área da vida dele. E aí, queridos, versículo 20 do capítulo 15, vai dizer que Sansão liderou Israel durante 20 anos, no tempo do domínio dos filisteus. E aí, capítulo 16 vai dizer que ele se deitou com uma prostituta, e no versículo 4 vai dizer que depois de acontecerem uma série de coisas com Sansão, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. E os líderes filisteus foram e falaram para Dalila, e disseram para ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força, e como poderemos dominá-lo, para que amarremos e subjuguemos. Guarde essas palavras. Amarremos
E Sansão, ele liderou Israel durante 20 anos contra o domínio dos filisteus. E aí ele se apaixona justamente por uma pessoa lá do povo filisteu, ou seja, pelo povo inimigo. Está entendendo? Ele se apaixonou por alguém do povo inimigo. E ele desejou fazer uma aliança, uma conexão com essa mulher, mesmo ela sendo do povo inimigo. E aí os líderes desse povo inimigo chegam para ela e falam: vai lá, faz essa aliança com ele e descobre qual que é o segredo dele. Porque se vocês lerem os capítulos anteriores, vocês vão entender sobre a força do Sansão. O que aquele homem fazia? A Bíblia conta que um leão foi de encontro a ele, e ele rasga esse leão no meio, somente com a força que ele tinha. Então era um negócio extraordinário que Deus tinha marcado ele para ser, para viver. Mas os inimigos disseram: vai lá, se aliança com ele, faz uma conexão com ele e descobre qual que é o segredo dele. E aconteceu ou não, queridos? Ela insistiu muito. Ela ficou no pé dele bastante tempo para saber qual que era o segredo dele. E Sansão ia saindo pela tangente, entendeu? Ele se conectou com a mulher, mas ele ia saindo pela tangente. Ele não contava para ela qual que era o segredo. Mas aí, versículo 13 do capítulo 16 vai dizer: disse Dalila a Sansão: até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me, como pode ser amarrado? De novo, ela está falando que precisa fazer o quê? Amarrar. E o que foi que pediram para ele? Para ela fazer? Induzir ele a mostrar todo o segredo que ele tinha para aquela força, para poder fazer o quê? Dominar ele, subjugar, amarrar. Sabe o que o diabo quer fazer com sua vida? Ele quer te subjugar, ele quer te amarrar, ele quer te dominar. Existe um jeito melhor para fazer isso, senão de conquistar seu coração? Já viu gente apaixonada? Gente apaixonada é gente tonta. Desculpa, aos apaixonados de plantão, desculpa. Mas eu fico vendo, algumas situações lá da minha vizinha, não tem nada a ver com a minha casa não. Deve ser o filho da minha vizinha, entendeu? O filho da minha vizinha que está apaixonado. E aí, nossa, meu Deus, tem um dinheiro para o pão? A vizinha pergunta, a vizinha, gente, tem nada, estou falando da vizinha. Pergunta para o filho: tem um dinheiro para o pão? Não tenho. Tem um dinheiro para o refrigerante? Não tenho. Mas bastou a namorada ligar, estou com saudade, não sei, surge o dinheiro do pão, do refrigerante e também do transporte para chegar até a namorada. Porque gente apaixonada é gente bobo. É ou não é? A paixão gemeu, você está lá. Opa! Então ela começou com conversinha furada. Você está me fazendo de boba, Sansão. Mas você não me conta os teus segredos. Você não fala para mim o que eu estou te perguntando. Versículo 15 do mesmo capítulo 16. Então ela disse: como você pode dizer que me ama se não conta para mim? Esta é a terceira vez que você me faz de boba e não me conta o segredo da sua grande força. E foi importunando ele o tempo todo com essa ladainha, com essa conversa, até que ele cansou. O que aconteceu com Sansão? Cansou. E aí depois que ele cansa, num ponto assim, a minha versão está dizendo, ele cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Já viu uma pessoa que fica batendo na mesma tecla com você o tempo todo? Aquilo vai te enfadando, você fica no ponto de morrer. Tamanho cansaço. E foi isso que aconteceu com Sansão. Ela insistiu, que ele ficou no ponto de morrer. Mas vai acontecer o que? Versículo 17. Por causa desse estado de cansaço, por causa desse desânimo estabelecido,
Ele faz o que, gente? O que ele faz? Ele abre o coração. Ele conta o segredo. Ele conta para ela. E aí quando ela ouve o segredo, quando ela recebe a informação que ela queria, quando ela tem acesso ao mais profundo do coração dele, o que ela faz? Versículo 18. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou essa mensagem aos líderes filisteus. Ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e as suas forças o deixaram. Opa! Será que você está se sentindo sem força? Será que você está se sentindo abatido? Será que você está se sentindo desanimado? A pergunta hoje é: a quem você contou os segredos do seu coração? Para quem você abriu os segredos do seu coração? Com quem foi que você se aliançou, que você confiou e abriu os segredos do seu coração? Foi o que Sansão fez, gente. E aí a gente sabe, ele perdeu a força. E nessa, o que aconteceu com Sansão? Versículo 21, o final do versículo 21 vai dizer que aqueles inimigos, né, os chefes lá dos filisteus, eles puseram o Sansão para girar um moinho na prisão. Eles aprisionaram, eles conseguiram aprisionar Sansão, eles conseguiram subjugar, eles conseguiram amarrar, eles conseguiram aprisionar. Sabe qual é o plano do inimigo para mim e para a tua vida? Nos subjugar, nos amarrar, nos aprisionar. Esse é o segredo. E aí eles colocam Sansão para girar um moinho lá na prisão. Mas o que acontece? A Bíblia diz que logo o cabelo de Sansão começa a crescer. Logo começa a crescer o cabelo. Versículo 23, os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício para o Deus deles, Dagon, e para festejar. Por que eles estavam festejando? Porque Sansão agora estava enfraquecido, porque Sansão agora estava sob o domínio deles, porque Sansão agora estava aprisionado, porque Sansão agora parecia estar num quadro terrível, num quadro tenebroso, num quadro onde não tinha reversão. Ele perdeu, nós o aprisionamos e ele não tem mais força. Era assim que Sansão se encontrava. Imagine um homem com tanta força, com tanto vigor, girando um moinho dentro da prisão. Era para os inimigos festejarem mesmo e dizer: olha lá, ele era tão forte, ele era tão imponente, ele era tão importante, olha lá como é que ele está agora, subjugado por nós, aprisionado, só consegue virar um moinho, é o máximo que ele consegue. E a Bíblia continua relatando que agora os filisteus estão festejando e dizendo que o inimigo deles, Sansão, está na mão deles. Queridos, mas antes de chegar até aqui, nós não falamos de histórias tenebrosas, terríveis, aonde Jesus, aonde Deus chegou e mudou a história? Sim ou não? Sim. Pois é. Eu vejo aqui uma primeira coisa que eu queria dizer. Quando foi que Sansão abriu o coração dele? Foi quando ele estava fisicamente cansado ou mentalmente cansado? Mentalmente cansado. Por que ele estava mentalmente cansado? Porque Dalila, que era inimiga, porque ela fazia parte do povo inimigo, cansou ele mentalmente, sim ou não? Ela ficou insistindo numa história. Queridos, quantas pessoas nós vemos hoje cansadas, mentalmente cansadas? Porque pessoas maltratam com falas o tempo todo. Ou é porque você não me ama, ou é porque você não quer abrir seu coração, ou é porque você se acha demais, ou é, enfim, as pessoas falam tudo que elas podem para nos trazer cansaço. E quando a gente chega nesse estado de cansaço mental,
amigo, para você ter paz, você está entregando tudo. Então, o que você quer? Já viu filho? Vamos para um exemplo bem prático. Você está falando não para o teu filho, não é? Eu estou falando não, e o filho insistindo com uma situação. Gente, dá um cansaço mental na gente, chega uma hora você fala, você quer ir? Vai. Quer fazer? Faz. E aí você pensa, segura na mão de Deus e vai. Né? Eu estou falando não. Mas eu me lembro de uma história que também já contei para vocês, de uma vizinha que nós tínhamos, que a mãe falou para ela sempre saía para as baladas e tudo, e a mãe falou para ela naquele dia, não vai. Hoje eu estou sentindo que você não deve ir. Não vai. Só que aí teve uma amiga que ficou insistindo, chamando, e a mãe dizendo, não vai, eu estou sentindo que hoje você não deve ir. E a amiga insistindo, vamos. Bom, entre o que a mãe estava dizendo e o que a amiga estava fazendo ali de insistência, ela ficou com quem? Com a amiga. Ela foi para o último passeio da vida dela. Daquele passeio, ela não voltou mais. Ela sofreu um acidente e não voltou mais. Então o diabo, ele sempre vai usar a mesma estratégia, porque ele usa sempre as mesmas estratégias. É a gente que, por causa de uma tontice muitas vezes emocional, sei lá, um cansaço da vida, você acaba abrindo mão e dizendo, tá. E nessa o diabo arrebenta, mas arrebenta com força, minha gente. Porque ele não vem senão para roubar, matar e destruir. E quantas pessoas na jornada da nossa vida a gente tem visto sendo roubada, sendo destruída e só falta o golpe final para a morte. E foi o que aconteceu com Sansão. Pelo cansaço proporcionado à mente dele, ele abriu mão, entendeu? E ele entregou o que estava no coração dele. E essa é a arma do nosso inimigo. Ele nos cansa num nível tal que a gente entrega. Muitas vezes entrega. A gente se aliança erroneamente e entrega para o nosso inimigo os segredos do nosso coração. E aí, a Bíblia vai dizer que Sansão, ele faz o que no versículo 25? Com o coração cheio de alegria, os inimigos estavam gritando, tragam Sansão para a gente se divertir. E mandaram trazer o Sansão da prisão para eles fazerem o quê? Chacotear. Para eles, tripudiarem em cima de Sansão. E aí, versículo 26, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão, me põe onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas, porque ele estava cego, já tinha até furado o olho de Israel. Gente, acho que é daí que vem aquele dito popular, né? Fulano é fura-olho, fura-zóio, fura-olho. Porque fizeram isso, né? Ludibriaram Sansão, tiraram o segredo dele e depois fizeram o quê? Furaram o olho de Sansão. Ele estava cego e aí mandaram pegar ele da prisão, cego, e levar lá para eles ficarem tirando um barato. Porque onde é que está o fortão agora? Cadê o poderosão? Cadê o vigor? Agora, além de fraco, estava cego. Está pegando aí? Você está pegando aí? O diabo te enfraquece e te cega. E ele vai usar pessoas para isso. Como eu disse, ele precisa de um corpo. Ele vai usar pessoas para te enfraquecer e para te cegar. Para depois tripudiar. Para depois ficar fazendo festa e ainda fala, traz aqui, ó. Traz para eu mostrar. Quem que manda? Quem que faz? Quem que acontece? Mas, queridos, eu gosto do fim da história. Porque o final é melhor que o começo. O final é melhor do que? Começo. Oh, aleluia. Então, versículo 27. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes, lá no alto da galeria. Havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. Eles estavam tirando barato de Sansão.
Enquanto isso, o que foi que Sansão fez? O que o versículo 28 diz? Enquanto estavam tripudiando em cima de Sansão, enquanto estavam rindo e dizendo: aí Sansão, olha nós aqui, olha você aí. Aí Sansão, olha o que a gente está vivendo, e olha você aí, ó. Daí você não vai sair porque você está fraco, porque você está cego, porque a gente alcançou o segredo do seu coração. Ha, ha, ha. Aí Sansão, quem é você? Cadê você? O que Sansão fez? O que o versículo 28 diz que Sansão fez? Orou. O quê? Orou. Olha o segredo da vitória. Sansão orou ao Senhor. Enquanto o diabo tripudia através de pessoas, Sansão ora ao Senhor. E ele diz: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faze-me com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então, Sansão, mas você lembra que estava crescendo o cabelo, né? Você lembra? E ninguém se toca disso, porque Deus é fiel à palavra dele. Deus é fiel à palavra dele. Por que Sansão tinha força? Por quê? Então nesse período que estavam armando, nesse período que fizeram bagunça, o que estava acontecendo com o cabelo de Sansão? E Deus não volta atrás, porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Sansão vivendo um negócio terrível, um momento tenebroso, mas nos bastidores Deus estava trabalhando. Eu creio que o cabelo de Sansão cresceu mais rápido do que o meu e o seu. Eu não sei se tem mais mulher aqui além de mim que pinta cabelo. Ô gente, mas é uma unção incrível, né? Quando você começa a chegar nessa fase dos cabelos brancos aparecer, tem uma unção de crescimento que você nunca percebeu na sua vida. É ou não é? Toda semana você teria que ir lá pintar os cabelos, porque tem um crescimento alucinante. Tá liberta, né? Um dia eu chegarei nessa libertação, mas por enquanto eu olho e falo: gente, que unção de Sansão. Porque o cabelo cresce, que é uma beleza. Eu falo: gente, se dinheiro chegasse na minha mão, como esse cabelo está crescendo. E por que a gente vê? Porque já tem os grisalhos, né? Aí a gente enxerga que cresce 1 centímetro até mais por mês. E o de Sansão, minha gente, enquanto esse processo todo estava acontecendo, que a gente não consegue aqui, porque a Bíblia não fala, não menciona o período, o tempo, mas alguma coisa estava acontecendo, o cabelo do homem estava crescendo, aí o povo tripudiando dele, mas ele ora a Deus. E o que aconteceu? Então Sansão, versículo 29, do capítulo 16. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. E ele disse: que eu morra com os filisteus. E em seguida ele as empurrou com toda a força. O templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Uou! Foram então os seus irmãos e toda a família de seu pai para buscá-lo. Trouxeram-no e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. E Sansão liderou Israel durante 20 anos. Podem até me matar, mas a minha morte ainda assim será triunfo. Se eu vier a morrer, se você vier a morrer, ainda assim haverá triunfo. Sabe por quê? Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. A armação pode ser muito grande, o cenário pode ser muito terrível, mas Sansão orou ao Senhor. Ele falou: se eu tiver que morrer, que eu morra, mas que os meus inimigos vão morrer também, vão. E aí, queridos, morreu mais gente com a morte dele do que com a vida dele. Ou seja, novamente eu quero te dizer, de um cenário tenebroso, de um cenário terrível, Deus manifesta glória. Aleluia.
Por favor, diga para quem está do seu lado, não importa o cenário. Não importa o cenário. Glória de Deus vai se manifestar. Glória a Deus vai se manifestar. Oh, aleluia. Quantos creem nisso junto comigo? Amém. Amém. Eu quero ler o último versículo para que a gente possa participar da mesa do Senhor. Se tem uma aliança, queridos, da qual nós não devemos abrir mão, é dessa aliança com Deus. Essa aliança com Deus a gente não pode abrir mão. Todas as demais as alianças que nós fazemos aqui nesse mundo, todas as demais alianças, essas a gente pode romper. A gente pode romper. Mas a aliança com Deus, olha, nós não podemos, nós não devemos, porque essa faz a gente se lascar todinho. Então, ó, rompa com tudo e com todos, menos com Deus. Sabe por quê? Porque Jesus entregou a vida dele por nós. Eu não conheço ninguém mais que fez isso por mim. Não sei se você conhece alguém que tenha feito isso por você. Isaías capítulo 26, eu termino aqui. Você precisa identificar, dentro do seu círculo de amizade, quem são os confidentes, os constituintes e os camaradas. Confidentes são aqueles que estão para o que der e vier. Confidentes são aqueles que você pode contar a qualquer momento. Constituintes são os que gostam da visão que Deus te deu, os que curtem a sua vibe, os que estão com você pelo que você pode oferecer. Mas a hora que você não puder oferecer mais nada, eles não ficam. A hora que a tempestade bater, eles vão embora. E os camaradas não estão nem aí para você. Eles querem só estar no lugar que você está. Eles vão dar aquela bagunçada, não vão considerar nada, vão tirar proveito e vão vazar. Está cheio de gente assim. Está cheio de gente dizendo que te ama, que está com você, estamos juntos, até o tutano, vamos que vamos, nós somos um em Deus, né? Eu te amo demais. Você é pessoa linda, pessoa maravilhosa, pessoa cheirosa de Jesus. Nossa, quero estar com você até o fim. Sou seu amigo, sou sua amiga da vida, da infância. Ai, ai, né, Roger? Ai, ai. Mas você precisa discernir. Amém? Como é que é? Vamos guardar isso aí, em nome de Jesus. Você sair daqui afiado essa semana para identificar esses 3 tipos de pessoas e se blindar. Não adianta nada você vir na igreja receber a palavra e você sai, dá de cara lá com um camarada e acha que é confidente. Aí você se estrubica e fala, Deus, não, pelo amor de Deus, gente. Vamos perceber as coisas. Então nós temos os confidentes. Diga, confidentes. Quem são esses? Os que eu posso contar. Confidente é gente boa, é desse aí que nós estamos atrás. Depois nós temos os constituintes. Esses só vão tirar um proveito, vão fazer de conta que são seus amigos de verdade. Vão declarar muito amor e muita fidelidade. Mas eles só vão se aproveitar do que você tem para oferecer e vão vazar. E os camaradas, né? Camarada que não tem nada de camarada. Os camaradas só vão tirar um proveito e vazar. Guarda isso no seu coração. Isaías capítulo 26, versículo 4. Que fique esse versículo guardadinho em nós. Confiem para sempre. Em quem? No Senhor. Pois o Senhor, somente o Senhor, é rocha eterna. Quer alguém que você pode se apoiar, que não vai se abalar com nada, nem retroceder 1 milímetro. Esse alguém é Jesus. Jesus. Ele deve ser o seu maior confidente. Então, confia em todo tempo, em toda situação, no Senhor e somente no Senhor. E o Senhor, querido, que é rocha eterna,
Ele vai te direcionar as conexões que você precisa fazer. Nós sabemos que ninguém foi chamado para caminhar sozinho. Todos nós precisamos uns dos outros. Todos esses tipos de pessoas vão estar na nossa vida e nós precisamos delas. Nós precisamos delas para a gente amadurecer. Nós precisamos delas para a gente saber se posicionar. De todas essas pessoas. Mas nós precisamos discernir para saber como agir com cada uma dessas pessoas. O que Deus tem com você é muito poderoso, é muito glorioso. A palavra do Senhor se cumpriu na vida de Sansão até no último suspiro dele. A palavra de Deus vai se cumprir na tua vida até o último suspiro da sua vida. Mas você precisa se lembrar. Não leve os segredos do seu coração aos seus inimigos. Você viu que veio com um sapatinho de algodão, né? Você lembra de José? José foi acusado de adultério sem nem ter tocado na mulher. Aliás, nem era adultério, era estupro. Ela foi acusando que ele pegou ela à força. O homem foi parar na prisão. O homem foi subjugado por causa de uma mentira. Cuidado de quem você se aproxima. Cuidado quem você deixa entrar na sua vida, na sua casa principalmente. Porque existe uma aliança que o diabo quer romper. É a sua com Deus. Mas nós não vamos permitir, porque se estamos aqui essa noite, é porque Deus está tratando com o nosso coração. Pode ter muita decepção na sua história, pode ter muita dor na sua história, e talvez hoje você esteja vivendo até uma história de dor e de um grande terremoto e uma grande escuridão, mas a palavra do Senhor é fiel e vai se cumprir. Não foi só Sansão que nasceu com um propósito, nós também, amém? Baseados nisso, eu quero te convidar a orar, que você também libere perdão para as pessoas que porventura passaram em sua vida e não agiram de forma tão fiel a você. Mas libera perdão para você poder viver o que Deus tem para você. Essa é a aliança que não pode ser quebrada, sua com Deus. A aliança com pessoas, essa você pode quebrar e se livrar de todo o peso, de toda a maldade e viver o que Deus tem para você. Pai, em nome de Jesus, Tu és aquele que sonda e conhece intimamente o nosso coração. E eu peço que o Senhor sonde e conheça o coração dos meus irmãos. O Senhor sabe por que ministrou essa palavra para nós. O Senhor sabe como cada um tem vivido, as conexões que foram feitas, a confiança que foi depositada. E o Senhor sabe do propósito com a vida de cada um de nós. E muitas vezes o diabo vem como roubador da nossa alegria, querendo roubar o nosso bom ânimo, nos desanimar por conta de decepções. E aí nos enfraquecer ao ponto de nos subjugar, ao ponto de nos amarrar, ao ponto de nos aprisionar. E diante disso até chacotear de nós. Mas nós temos um Deus que é poderoso, um Deus que nos fez promessas, um Deus que tem propósito com a nossa vida. E assim como Sansão, nós também podemos clamar a Deus, e nós podemos pedir o vigor novamente se manifestando. Nós podemos nos posicionar em Deus e ver a graça sobre nós, e ver o Teu amor nos envolvendo e nos levantando com força novamente. Enquanto os inimigos tramam, enquanto os inimigos festejam, o Senhor trabalha em nosso favor. Que nós não nos esqueçamos disso nem hoje e nem em nenhum dia das nossas vidas. E nos posicionemos de forma a cumprir o Teu propósito, hoje e sempre, em nome de Jesus. Quem crê diz? Amém.